Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Se você não me conhece, eu sou a Renieri e esse aqui é um canal que a gente fala sobre livros, experiências literárias, a gente tem essa troca super gostosa por aqui e eu aproveito, inclusive, pra já te convidar a se inscrever aqui. Se você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações em primeira mão. Nas outras redes sociais eu também tô postando vários conteúdos sobre livros e você consegue, inclusive, acompanhar em primeira mão através dos stories. Os links ficam aqui na descrição. E hoje, galera, a gente vai conversar sobre todas as minhas leituras de dezembro, que confesso, eu não tinha percebido que foram tantos livros, assim, porque começo de dezembro pra mim foi bem parado, assim, de leituras. Eu tava focando em deixar alguns conteúdos prontos aqui pro canal e também lá pro meu Instagram, enfim, pro TikTok. E eu tava trabalhando, né? Antes de entrar numas mini férias que eu tirei ali na última semana de dezembro, 1ª de janeiro. Então eu queria deixar algumas coisas prontas e daí eu não tinha dado conta de que eu tinha lido tanta coisa, mas quando eu parei pra separar aqui as leituras, até que eu me surpreendi, tá? Então a gente tem vários livros pra comentar. Alguns aqui, na verdade um só. Tem resenha já aqui no canal, então eu vou conseguir direcionar vocês pra lá. E um outro tem um vlog de leitura dessa experiência que eu tive, que foi uma leitura conjunta, inclusive, que eu fiz com várias pessoas lá do Instagram. Então se você me seguir por lá, você também vai ficar por dentro de projetos assim que acontecem de vez em quando. Lá pelo Instagram eu fiz o convite de a gente fazer uma leitura conjunta do livro Queria Que Você Estivesse Aqui, da Jodi Picoult. Foi uma leitura conjunta que começou no final de novembro, acho que na última semana de novembro, e se estendeu até dezembro. Então tá aqui na lista de livros lidos em dezembro, porque ele foi concluído em dezembro. E boa parte dele também foi lido em dezembro. Esse aqui foi meu segundo contato com a escrita da Jodi Picoult, que é a mesma autora de A Loucura do Mel, 1 milhão de pequenas coisas, mas o outro livro dela que eu tinha lido, que foi o que eu li também no ano passado, foi A Loucura do Mel, que tem vídeo aqui no canal sobre a minha experiência. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí depois eu li esse outro livro dela agora no final do ano, que foi uma publicação recente, né, do final do ano, e rolou também esse convite de fazer uma leitura conjunta com vocês, porque o e-book, inclusive, ficou num preço bem legal durante a Black Friday, então aproveitei aí, né, essa super oferta e fiz o convite, várias pessoas leram junto, e aqui a gente tem mais uma história dessa autora com uma grande reviravolta, um grande plot twist, que foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção em A Loucura do Mel, uma reviravolta que existe lá que eu não esperava, e aqui também, você não imagina o tipo de reviravolta que vai chegar até você, até que ela chegue, sabe? Aqui a gente tem a história de uma protagonista que se chama Diana. Ela é filha de um restaurador de arte, e eu já amei por isso, porque a gente tem muito dessa questão da arte presente na leitura. E na vida adulta dela, ela acabou seguindo a carreira do pai, não como restauradora, mas como uma curadora de arte. Então ela fez faculdade focada em arte, e a profissão dela no momento presente, quando a gente começa o livro, é justamente fazer essa curadoria de pegar obras muito conhecidas e levar a leilão, tirar de um cliente, né, vender uma obra de um cliente para outro, enfim, ela tem esse manejo, assim, com a arte. E a gente também vai entender aqui no começo da história que ela namora um homem, né, que é um médico. Eles já estão juntos há muito tempo e eles estão prestes, assim, a talvez levar o relacionamento mais pra frente. Eles moram juntos e já existe uma expectativa de que surja aí um pedido de casamento, porque eles fazem muitos planos juntos pro futuro. É uma coisa até que ela fala no começo do livro, assim, que ela se sente muito segura porque ambos têm os mesmos desejos, os mesmos sonhos, né? Eles batalham muito juntos pro que eles querem pro futuro. Só que aí vai ter uma coisa que vai mudar totalmente a vida dos dois, que é uma viagem que eles têm agendada pra Galápagos, que é uma ilha, né, super paradisíaca, com, enfim, muita natureza. E eles estão com essa viagem marcada já há algum tempo, mas o que vai acontecer? A gente vai ter a eclosão da Covid-19. O namorado dela, né, acho que é Finn o nome dele, ele vai acabar ficando preso, né, ele não vai poder viajar por causa do trabalho, né, ele vai ter que ficar ali atendendo as pessoas. E vocês vão lembrar até, né, que quando a Covid-19 começou, a gente ainda não tinha aquela noção do que queria se tornar. E existia, né, aquela necessidade de ter pessoas trabalhando ali pra lidar com o vírus, que muita gente ainda não entendia como funcionava, né? Como que esse vírus agia, quais seriam as formas de contaminação, etc. Assim, o lockdown, né? As medidas que foram sendo tomadas depois, elas aconteceram um pouco depois de as pessoas começarem realmente a se infectar. Então, eles vão acabar entrando num acordo. Na verdade, ele vai sugerir, né? Vai incentivar muito que ela faça essa viagem sozinha. E ela acaba indo, porque eles tinham feito essa compra que era não reembolsável, né? Então, se eles não fossem, eles iriam perder. Então, pra que não perdesse, ele falou, pelo menos você vai, se diverte aí, já que eu não vou poder ir, vai você, e daí depois a gente marca uma outra viagem e vai junto. E ela acaba indo, né? Muito assim, depois de muito titubear, ela acaba indo. E é isso que vai mudar muito a vida dela. Por quê? Ela vai se encontrar nessa ilha em que ela não fala, ela não domina o idioma, né? Ela fala muito pouco do espanhol. E assim que ela chega lá, pouco depois de ela chegar na ilha, acontece o lockdown, então ninguém vai poder sair dali. Então ela está literalmente ilhada, porque ela tá
dentro dessa ilha e também não pode sair dali. E ela vai, ao longo ali, né, dos primeiros capítulos, da primeira metade do livro, ela vai se habituando a esse local, conhecendo pessoas locais, ela vai se afeiçoando a essas pessoas, ela vai meio que criando uma vida ali, porque ela não tem previsão nem de quando ela vai conseguir sair dali, né? Vocês vão lembrar, a gente não tinha previsão de quando a pandemia ia acabar, etc. Enfim, vai surgindo uma sequência de coisas na vida dela que vai levar pra um ponto em que a gente vai ver ela tomando decisões acertadas, outras não tanto, se questionando muito sobre coisas da vida dela lá nos Estados Unidos. E chega um ponto desse livro em que ela vai tomar uma decisão que é muito chocante, que quando ela tomou essa decisão eu fiquei muito chateada, mas é logo depois que isso acontece que a gente tem a grande reviravolta desse livro e que as coisas tomam um rumo totalmente diferente, e aí a autora vai introduzir um outro elemento na história que faz a gente gera na gente, né, muita dúvida, e também na personagem. A Diana passa por momentos de muito questionamento do que tá acontecendo na vida dela. Eu só posso falar até aqui sem spoiler, né, sobre esses acontecimentos. Como eu falei, tem vlog de leitura aqui no canal dessa experiência, em que eu falei com mais detalhes, mas também sem spoiler. Eu vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. Mas, gente, assim, foi daquele livro que realmente pega você desprevenido, te puxa, assim, sabe, o tapete, mas que também vai trabalhar algumas temáticas muito interessantes. Eu gostei muito de como a autora trouxe aqui a questão da Covid, como ela abordou e trouxe um holofote para as pessoas que trabalharam na linha de frente contra a Covid, como que o sentimento da pandemia, né, a vivência da pandemia, foi algo que aconteceu com todo mundo, mas ao mesmo tempo cada pessoa teve a sua vivência única e individual. A gente vai acompanhar muito isso aqui também quando a gente lê a história da Diana. Enfim, um livro que trouxe certas reflexões pra mim, que eu gostei muito da experiência. Muita gente lá na leitura conjunta também gostou. Algumas pessoas, a leitura não atingiu as expectativas delas, mas pra mim foi sim uma boa leitura que eu vou recomendar pra você. E é um livro bem curtinho, tá? Acho que não demora muito, assim, você não perde muito tempo fazendo a leitura. É um livro que não vai te exigir muito tempo, sabe, de leitura, mas, enfim, deixo aqui a recomendação caso ainda não tenha lido esse livro. Aí tivemos leituras conjuntas do meu clube do livro, que acontece pelo Catarse. Se você não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você entra lá no link do Catarse, você vai entender melhor como que funciona o clube. Todos os meses a gente lê, a gente escolhe um livro pra ler. Só que no mês de dezembro a gente escolheu uma leitura oficial e uma leitura paralela, que seria a leitura temática de Natal. Que teria ali, né, uma coisinha de Natal, e a gente escolheu fazer a leitura oficial, né? Foi de As Irmãs Blue, e a leitura paralela com um quesinho de Natal ali que a gente escolheu foi o novo livro da Beth O'Leary, que é Um Amor 5 Estrelas. Eu ainda não falei sobre esse livro com mais detalhes com vocês. Eu tô até pensando se eu faço ou não uma resenha dessa leitura. Vou pensar ainda se eu faço, mas enfim. Vamos começar falando então da leitura oficial, que por sinal já tem resenha aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card. Falei em detalhes sobre tudo que eu achei dessa leitura e sem spoiler, tá? Não tem muita informação que não seja essencial pra você saber antes de começar essa leitura, que se tornou, gente, um dos grandes destaques pra mim do ano. Entrou na minha lista de melhores do ano também, que já saiu aqui no canal. O link vai ficar aqui. E aqui a gente vai ter, gente, um drama familiar, e que a gente vai focar na história dessas 4 irmãs, sendo que uma delas já é falecida, e isso não é o spoiler. E quando o livro começa, a gente vai acompanhar então as perspectivas das 3 irmãs, né, que estão vivas ainda, no aniversário de 1 ano da morte dessa irmã falecida, né? Então a gente vai ter aí, né, os contextos de cada uma delas, a forma como cada uma delas está lidando com o luto. E apesar de ser um livro que fala muito sobre o luto, não é exclusivamente esse o tema que a autora vai trazer aqui, porque ela vai abordar diferentes assuntos em cada uma das irmãs. E o principal de todos, eu acho, assim, né, que a gente pode dizer que permeia todas as 3, apesar do luto, é as questões familiares. Uma família disfuncional, uma família que desde sempre teve as suas questões, teve os seus problemas, e como isso reverberou nas 3 de forma diferente, muito particular, e como cada uma delas carregou isso consigo até a vida adulta, que é o momento que a gente tá lendo o livro ali, acompanhando as histórias delas. É um livro que, como eu falei na minha vídeo resenha, é um livro que eu acho que ele vai gerar muita identificação em várias pessoas. Seja você um filho único, seja você uma pessoa que também faz parte de uma família numerosa com muitos irmãos e irmãs, porque eu acho que a autora consegue desenvolver aqui, em cada uma das personagens, elementos muito particulares que vão conversar com diferentes pessoas e também trazer à luz, né, essa questão de, assim, das diferenças geracionais que existem entre pais e filhos. Mesmo porque uma coisa que fica muito clara aqui, que eu acho que a autora consegue desenvolver muito bem, é a questão de como, em muitos casos, a gente não se sente confortável, né? Não é uma coisa muito comum, principalmente nas gerações dos nossos pais, dos pais dos millennials com os millennials. Eu acho que é muito comum não haver essa abertura para os filhos conversarem com os pais de forma honesta, conseguir colocar para fora os seus sentimentos, as suas preocupações, as suas percepções e saber que do outro lado o pai ou a mãe vai estar escutando, vai estar levando, validando o sentimento do filho, levando aquilo em consideração, porque a gente tem essa visão, pelo menos assim, né, dentro do que eu convivo, dentro do meu convívio, né, pelo menos eu tenho essa visão de que muitos pais das gerações, né, dos nossos pais, assim, eles têm essa visão de que eles são os detentores de toda a sabedoria e que eles sabem o que é melhor pros filhos. Então,
por eles terem essa crença, em muitos casos eles não estão tão abertos assim a enxergar suas próprias falhas, seus próprios erros, enxergar que são humanos e que eles possivelmente podem ter cometido erros com seus filhos, porque os pais sempre vão agir do pressuposto, né, partindo do pressuposto de que eles querem o bem dos filhos. Eu sempre tendo a pensar, assim, que ninguém faz o mal pro outro de propósito, principalmente se é pessoa da sua família, né? Eu tendo a acreditar que as pessoas erram porque todo mundo erra. E aqui eu acho que existe muito uma lição, digamos assim, que a autora traz nesse sentido, porque tem como a gente extrair isso aqui da relação dessas irmãs com os seus pais, no sentido de que os pais não fizeram, né, o que fizeram, não causaram o que causaram nas filhas de propósito. Foi partindo do pressuposto de que eles estavam fazendo o bem pelos filhos, que eles, em alguns momentos, não fizeram o bem. E aí tem toda essa dificuldade de enxergar que, na tentativa de acertar, em alguns casos, os pais erram, sabe? Aqui é um livro que dá pra ter várias discussões, falar sobre vários assuntos. É muito legal, muito incrível como a autora constrói esses dilemas dentro da história. Eu recomendo muito, caso você ainda não tenha lido. Enfim, foi um livro que realmente se destacou pra mim agora no final desse ano. E aí, então, seguindo para Um Amor 5 Estrelas, que foi nossa leitura paralela, com temática de Natal, porque sim, esse livro se passa no período do Natal, e é uma comédia romântica dessa autora que, né, super conhecida. Eu já li vários livros dela, se não todos os livros dela que já saíram. Aqui a gente, inclusive, tem representatividade brasileira, porque o Lucas, que é, né, um dos protagonistas aqui da história, ele é do Brasil, ele é de Niterói e, enfim, a autora inclusive fez uma pesquisa sobre os costumes brasileiros durante o final do ano para poder entender como que acontece isso por aqui e levar mais veracidade pro seu personagem, que é, como eu falei, o Lucas, e a protagonista, né, que é a mocinha da história, ela é a Izzy. Os dois trabalham num hotel, que é tipo um hotel meio resort, não é bem resort, tipo um spa, hotel. É, hotel e spa, isso mesmo. E esse hotel, eles trabalham lá já há algum tempo e tal, e o hotel não tá bem das pernas. Ele tá passando por certas dificuldades financeiras, administrativas, depois da pandemia, enfim, aconteceram várias coisas assim que fizeram com que o hotel não esteja tão bem assim. E os dois querem manter o emprego, os dois amam muito o hotel, né? Eles amam muito esse espaço, que é onde eles encontram uma espécie de sentimento de lar mesmo. E a gente vai acompanhar aqui eles tentando fazer diferentes movimentações para que o hotel não feche, né? Para que eles não percam o emprego, nem eles, nem os outros funcionários, e para que o hotel continue funcionando, porque eles têm muito carinho pelo lugar e pela proprietária, né? Os proprietários ali, que é um casal, enfim, do hotel. Só que o que acontece? A Izzy e o Lucas, eles não se dão muito bem. A gente tem aqui aquele romance no formato inimigos que vão se tornar amantes, interesses amorosos, e eles passaram o último ano inteiro trocando farpas, porque ele passou a reagir à forma como ela agia com ele. Então, os dois ali, né, trocando farpas e se implicando o ano inteiro, eles realmente tinham momentos assim de muito embate e até tentavam prejudicar um ao outro em determinados momentos, assim. A gente vê muito isso partindo da Izzy, por sinal. A questão da história é, né, eles vão agora precisar se unir pra poder deixar esse hotel funcionando, impedir que ele feche e tal, e a gente vai ver a aproximação dos dois muito a contragosto, e ao longo da história a gente vai ver que existe ali, ao mesmo tempo que uma inimizade, existe um interesse mútuo, né, um pelo outro, e a gente vai ver qual vai ser o desenrolar de tudo isso. Agora, falando das minhas impressões, eu fui pra esse livro sem esperar muita coisa, porque eu tinha visto comentários tanto de pessoas que amaram, quanto de gente que não gostou, que nem terminou, teve gente que abandonou esse livro, e eu confesso que, tipo assim, eu achei que foi um livro ok. Eu diria que é um livro que tem tanto coisas que me agradam, quanto coisas que me desagradam na história. Eu gosto da ambientação, eu gosto da forma como a autora traz esse personagem brasileiro, senti falta de algumas questões que ela poderia ter incrementado mais na visão dele, né, tipo assim, na perspectiva dele, pra gente entender mais as origens, porque a gente entende as origens dele, mas a gente não entende muito, pelo menos eu me senti meio sem entender muito, como que ele foi parar na Inglaterra, quais são os objetivos dele, sabe, o que ele sonha pro futuro, esse tipo de coisa. A gente só sabe que ele tá ali trabalhando e fazendo um curso, é isso que a gente sabe. E aí, por outro lado, a gente tem essa personagem, que é a Izzy, que também é uma mulher, já, né, de seus 20 e tantos anos, que em alguns momentos realmente age como se fosse muito mais jovem, sabe, assim, ela tem uns momentos de muita, sei lá, ela é imatura em alguns momentos, o que deixa a desejar, né, principalmente pra você que tá esperando realmente um personagem que aja de acordo com a sua idade. E aí a gente vai ter também a questão de como eles vão trabalhar juntos pra fazer com que esse hotel não afunde, o que eu achei que foi meio ingênuo e até mesmo um pouco infantil, sabe, em alguns aspectos, embora a autora explique isso, ela usa ali alguns artifícios pra explicar por que isso vai ser tão levado a sério, né, tão levado adiante. E também a gente tem aqui, principalmente mais pro final, a questão da resolução do romance, porque pra mim foi muito, o final eu acho que ele foi muito corrido, sabe, assim, tipo, a gente tem toda essa construção do relacionamento dos dois até chegar num romance, mas pra mim, quando chega na questão do romance, é tudo muito rápido, sabe, acontece tudo muito rápido, eles, sei lá, ficam juntos muito rápido, e o final em si eu achei corrido, né, tipo assim, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, né, em poucas páginas tem muita coisa acontecendo. Então eu fiquei um pouco dividida, sabe, assim, tipo, eu tanto tenho coisas que gosto, quanto tenho coisas que não gosto nessa história. Pra quem perguntou se a gente tem cenas hot aqui, não temos cenas explícitas, não, a gente só sabe que eles ficam juntos, né, em algum momento ali, mas a questão do hot não é desenvolvida aqui em detalhes
detalhes, então pode ler sem preocupação. Mas, enfim, é um livro que eu acho que ele foi ok, não foi nem maravilhoso, nem péssimo. Eu acho que ele tem coisas boas e também tem coisas ruins e, assim, não acho que foi o pior que eu li da autora. Eu acho que Na Estrada com o Ex foi o que ainda é o que eu menos gosto dela, mas pra quem tava precisando de uma leitura leve, tranquila, pra entrar no clima de final de ano, esse aqui cumpriu o seu propósito nesse sentido, que era o que eu estava esperando, né? Uma leitura que fosse me introduzir aí na questão de Natal, porque tudo isso aqui acontece no final do ano, né? A gente tem toda essa coisa de Natal de pano de fundo. Então, sim, pra isso ele me entregou, mas pra outras coisas eu senti que ficaram faltando, sabe? Então, enfim, acho que vai ser um livro que vai dividir opiniões, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Agora, falando de uma leitura natalina que me entregou tudo e mais um pouco, eu vou trazer aqui Com o Coração nas Nuvens, que é um lançamento da editora Arqueiro. Eu li na versão física, mas eu tô sem ele aqui, eu já emprestei. A capa é essa, vocês vão saber de qual que eu tô falando. Gente, esse livro é muito fofo, eu gostei muito, mais do que eu tava imaginando. Eu acho até que eu gostei muito porque eu fui pra ele, assim, sem grandes expectativas de amar e saí gostando demais dessa história. A gente tem aqui uma história de romance que vai acontecer entre amigos, e eu particularmente gosto muito de romances entre amigos, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, sei que tem gente que prefere livros de inimigos que se tornam amantes. Não gosto tanto assim, porque geralmente essa questão do inimigos, são raros os livros que eu sinto que constroem bem, sabe? Essa parte do inimigos. A parte do amigos eu já acho que me ganha mais, sabe? As autoras conseguem desenvolver melhor e eu acabo gostando mais. E aqui a gente tem uma história assim, a gente tem a história desses dois protagonistas que vivem em Chicago, mas eles são da Irlanda, e todo ano eles viajam juntos de volta pra Irlanda pra passar o Natal com a família. A gente acompanha a leitura intercalando entre o presente e o passado. O passado, quando eles se conheceram 10 anos atrás e se tornaram amigos e passaram a fazer esse ritual de todo ano viajarem juntos ali pra voltar pra casa na Irlanda. E no momento presente, a gente acompanha esse ritual acontecendo de novo. Eles estão se preparando pra viajar, só que acontece uma grande, assim, mudança no clima, assim, né? Tipo, tem uma nevasca, uma questão fortíssima acontecendo que não faz com que nenhum voo saia, né? Então, todo mundo tá ali no chão, ninguém consegue sair. E a protagonista dessa história, que eu já esqueci o nome dela, gente, eu esqueci o nome dos dois, na verdade, o dele eu lembro que é Andrew, o dela eu já não me lembro mais. Mas enfim, a protagonista dessa história, ela é uma advogada que trabalha num grande escritório, ela é bem sucedida, etc. E ela também tá enfrentando algumas situações, assim, de uns dilemas profissionais que ela não tem certeza do que ela vai fazer com a vida dela profissional, porque ela não tá muito feliz ali no trabalho dela. E além de tudo isso, ela não enxerga no Natal, assim, uma grande data, né? A família dela nunca foi muito de comemorar Natal, final de ano. Sabe assim, ela só vai realmente pra poder passar o final de ano com a família, ver a irmã gêmea dela, e essa questão do Natal pra ela não é uma grande questão. Já pro Andrew é muito importante, né? Porque ele é uma pessoa muito ligada à família e todo Natal ele passa junto com a família dele, né? Tem esse momento ali, né, de rever todo mundo. Ele vem de uma família muito numerosa. Então pra ele é muito importante participar do Natal com a família dele e ele fica muito sentido de saber que ele não vai conseguir voltar pra casa porque os voos estão suspensos sem data pra voltar. E aí ela vai tomar pra si, assim, a missão de fazer ele chegar em casa. Ela vai dar um jeito de fazer ele chegar em casa porque, né, ela sabe quanto isso é importante pra ele. E a gente vai acompanhar no momento presente essa história passando em poucos dias, que é o tempo que eles vão levar pra chegar na Irlanda, fazendo alguns desvios até chegar ali no país deles e deixando pra trás, gente, a maior pegada de carbono do universo. Eles vão fazer, assim, viagem, gente, pra diversos países até chegar lá na Irlanda. E a gente vai, ao longo da história, vendo a amizade deles, vendo que existe ali, né, talvez um interesse, ou esse interesse sendo mais intensificado, ou surgindo, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a amizade deles no passado. Como que foi essa amizade? Como eles realmente se tornaram amigos, momentos que eles passaram juntos, em que a gente consegue ver que eles realmente, né, eram amigos muito próximos. Então, é um livro muito gracinha, muito gostoso de ler, que pra mim, assim, me agradou totalmente. Tem toda essa vibe natalina, ao mesmo tempo que traz um romance super fofo e um casal que tem uma vibe meio o casal daquela série Ninguém Quer, que eu, por sinal, eu amei. São casais adultos, né, que tem um relacionamento mais, assim, de, eu diria, sinceridade, né, porque eles já são amigos há algum tempo, então eles meio que conseguem falar, ser mais sinceros uns com os outros, um com o outro com certos assuntos, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, assim, eles meio que se seguram, porque essa questão do relacionamento é muito nova, né, tipo, do sentimento que eles têm um pelo outro, que vai além da amizade, essa questão do medo também, né, de, tipo, investir em algo, em um relacionamento e tal, em algo mais, e talvez estragar a amizade que eles têm. Então essas questões vão sendo trazidas de um jeito bem legal ao longo do livro, e a gente tem também aí outras questões, né, envolvendo questões pessoais de cada um deles, sabe? Essa questão do trabalho dela, que ela tá na dúvida, sobre o que fazer da vida, etc. É um livro muito gostoso, me agradou demais, gostei muito da experiência e recomendo aqui pra você, caso ainda não tenha lido. Foi um romance muito, muito, muito gracinha, que me ganhou.
fiquei apaixonada e já quero ler o outro dela, porque tem um outro livro da mesma autora, que é de um dos irmãos do Andrew. História de um dos irmãos dele, e eu já quero ler. Agora a gente vai pros finalmente, né? Os livros que eu li ali mais pro finalzinho do ano. Consegui concluir uma leitura que estava na minha meta de livros pra eu ler antes de 2024, que era um livro da minha meta, né, de leitura pro ano passado, que foi o No Fundo do Poço, da Bushemecheta, que é a continuação de Cidadã de Segunda Classe. Eu tava esperando concluir esse livro aqui pra fazer um vídeo aqui pro canal sobre os dois livros ao mesmo tempo, já que um é continuação do outro, e esse vídeo vai sair muito que em breve. Mas enfim, gente, um livro que eu li super rápido, porque ele tem uma diagramação bem tranquila, tipo, os capítulos são bem curtos. E aqui a gente tem, né, a continuação da história da Ada, que é essa mulher nigeriana que se mudou pra Inglaterra e descobriu, né, chegou lá pra descobrir que ela seria relegada ao pior de tudo que existe. Literalmente uma cidadã de segunda classe. Aqui a gente acompanha, né, a continuação da história dela enquanto uma mãe solo, cuidando dos filhos, batalhando pra dar pra eles, né, o sustento, ao mesmo tempo que tentando viver com dignidade. E aqui no fundo do poço a gente tem o título do livro muito remetendo à forma como ela acabou vivendo em algum momento aqui, né, em um... É tipo um conjunto habitacional pra onde o governo inglês ali mandava as pessoas mais pobres, as mais necessitadas de assistência governamental. Então, assim, era um lugar que morava todo mundo que tava precisando de ajuda do governo, então muita gente pobre, muita miséria. Então a gente acompanha a vida dela ali junto com os seus filhos, as dificuldades que ela enfrentou pra manter os seus filhos vivos, ao mesmo tempo que tentava manter os seus estudos em dia, porque esse era um dos grandes sonhos dela, né, manter a sua educação em dia, fazer a faculdade de, se não me engano, ciências sociais que ela tava fazendo. Enfim, um livro também muito potente, mas ainda assim eu continuo preferindo o primeiro. Em breve eu solto um vídeo aqui no canal falando sobre os dois, com mais detalhes, mas enfim, foi um livro também que eu li bem rapidinho, muito bom. Recomendo aí caso ainda não tenham lido nada da autora. E partindo agora pros dois últimos livros que eu li no ano. O penúltimo livro foi o Quatro de Tias e um Casamento, da Jessie Kilson Tanto, que é a mesma autora de Disquetê para Titias, que eu amei, é uma comédia muito gostosa, muito divertida, e eu tava querendo uma coisa mais leve, assim, sabe, no final do ano, e daí eu aproveitei pra desencalhar esse livro que tava aqui na minha estante há algum tempo. Demorei até mais do que eu tava imaginando que eu levaria pra ler esse livro, que é super curtinho, também uma leitura muito fluida, muito ágil, porém eu precisava parar o tempo inteiro, porque eu não aguentava, em alguns momentos, assim, o tanto de vergonha alheia que eu sentia de coisas que a autora traz nesse livro. Porque aqui a gente vai acompanhar a história da Mad. A Mad é a moça que vai se casar nesse livro. E as suas tias, né? Que são 3 tias e a sua mãe, né? Que são as 4 irmãs. Uma dessas irmãs é a mãe da Mad. E a gente já conhece esse quinteto de mulheres do livro anterior, que foi o Disquetê para Titias, como eu falei com vocês, que tem muitas situações absurdas, meio Se Beber Não Case. Então eu já tava esperando uma coisa assim nesse livro aqui, porque esse é, gente, o propósito do livro, sabe? Esse é o objetivo, é ser uma comédia absurda, realmente. E uma coisa que eu vi muita gente reclamando de Disquetê para Titias quando ele saiu foi justamente isso, né? De ter muita coisa absurda. Esse é o objetivo do livro, né? É ser uma comédia absurda. Tipo assim, coisas que não aconteceriam na vida real. E é isso aí, entendeu? Então, a autora vai continuar isso aqui. Agora que a Mad vai se casar com o amor da sua vida. Ela tá muito feliz ali em se casar. E agora vai rolar esse casamento na Inglaterra, né? Em Oxford. Porque a família do noivo dela é de lá. E aí vai boa parte da família pra esse evento. E a gente acompanha no começo do livro toda a família contratando os serviços das pessoas que vão trabalhar nesse casamento. E aí a gente tem, o começo ali tudo bem, tudo acontecendo como deveria. Muita situação embaraçosa por parte das tias e da mãe dela, né, como sempre. E aí quando elas chegam lá, né, na Inglaterra para o casamento em si, para o grande dia, começa a acontecer algumas coisas muito esquisitas, porque a Mad vai descobrir que um dos fornecedores ali do casamento dela tá com um papo meio estranho de fazer uma coisa X no casamento dela. E aí ela fica desesperada que essa coisa super séria vai acontecer no dia do casamento dela, e ela aciona a mãe e as tias, ela conta o que tá acontecendo, ela fala, a gente precisa evitar isso a todo custo, porque é o dia do meu casamento, isso não pode acontecer. E aí as tias e a mãe, sempre muito leais, né? Elas vão fazer de tudo que for possível pra impedir que isso aconteça. Quando eu falo tudo, gente, é absolutamente tudo. É muita coisa que elas vão planejar juntas e executar juntas pra evitar que esse desastre aconteça. Ao mesmo tempo que a gente vê todas essas coisas acontecendo e assim, você vai se contorcendo de vergonha alheia enquanto você lê esse livro. Porque é muita coisa, assim, extremamente vergonhosa. Extremamente vergonhosa. Tipo, sério. Chega num nível que chega a ser absurdo. Lembra que eu falei do absurdo? É isso. A autora vai trazer aqui, sério, muita coisa surreal. E tudo isso no casamento da coitada da Mad, que só quer casar com a amor da sua vida e seguir com a sua vida. Ser feliz pra sempre. Então é um livro que vai falar muito sobre essa questão de, família, né? Sobre como em muitos casos, aquela coisa de que você escolhe, família a gente não escolhe, sabe? Assim, tipo... Você passa vergonha, te humilham de vez em quando, te fazem passar por uns poucos bocados, mas é tudo pelo amor. No fundo, tudo que elas fazem é porque elas amam você, no caso aqui a Mad, tudo que elas fizeram aqui é porque elas amam a Mad e querem resolver as questões pra Mad, mas assim, gente...
é vergonha atrás de vergonha. Então é aquele tipo de livro que você vai se divertir, mas se você, como eu, se sente muito mal com vergonha ali, gente, sério, literalmente eu precisava parar às vezes assim de ler, deixar o livro de lado, respirar fundo e falar, daqui a pouco eu volto, porque eu não tenho condição de receber tanta dose de vergonha alheia de uma vez só, sabe? Então é isso. Eu sigo preferindo o primeiro, tá? O primeiro livro eu gostei muito mais, mas ainda assim foi uma boa diversão aí, cumpriu o que eu estava precisando naquele momento, que era um livro mais leve, divertido, enfim. Tá aqui, né? Minha penúltima leitura do ano. E a última leitura do ano foi uma leitura que eu selecionei, assim, pra fazer, sei lá, ser uma coisa mais de conforto, sabe? Assim, tipo, está acabando o ano, quero um negócio mais de boas, e eu peguei pra ler A Inconveniente Loja de Conveniência, que tava aqui na minha estante há algum tempinho, na verdade, não muito tempo, porque eu ganhei esse livro agora no segundo semestre de presente da minha cunhada, que comprou pra ela, e também comprou um pra mim de presente. E gente, que livro gracinha! Ai, mais um livro de literatura de cura que eu amo e tem continuação, se eu não me engano. Aqui a gente vai ter a história que vai girar em torno dessa loja de conveniência, que fica perto de uma estação de trem de Seul, na Coreia do Sul. E a gente vai começar a história conhecendo a dona dessa loja de conveniência, que é uma senhora que vai ser... ela vai perder a sua bolsinha. Ela carrega uma bolsinha com um monte de documento, coisas assim que são muito valiosas pra ela, tem até dinheiro lá dentro. E quando ela tá dentro do trem, ela recebe uma ligação de uma pessoa, né, um homem que teria achado a bolsinha dela e tava ligando pro número que ele encontrou na bolsinha pra poder devolver. E é a partir daí que a gente vai ver, né, os caminhos dos dois se cruzando, porque esse homem é um homem em situação de rua, um cara muito misterioso, que não lembra do seu nome, ele não lembra do seu passado, ele tá passando por umas situações difíceis, morando na rua. E essa senhora, ela vai agradecer por ele ter feito a devolução da bolsinha dela, e eles vão manter contato, e a gente vai acompanhar com o passar da leitura, ele se aproximando mais até o ponto de ela acabar dando pra ele um emprego na loja dela. E aí a gente vai ver a história dos dois se cruzando, porém, como em vários outros livros de literatura asiática, que a gente tem a história que foca não só nesses dois personagens, mas a gente vai ter outros personagens fazendo parte dessa história e tendo importância ali. E todas essas pessoas, essas personagens da história, vão se unir por conta da loja de conveniências, né, que vai ser o ponto em que eles vão se encontrar. E ao longo da história a gente percebe como que cada um desses personagens estão enfrentando particularidades nas suas vidas e vão ter suas vidas sendo transformadas um pouco pela convivência com esse homem, com essa senhora, com essa loja de conveniências. Então, é aquele tipo de livro, assim, gostoso de se ler, em que você vai, em alguns momentos, resgatando a sua esperança no ser humano, sabe? Em alguns momentos, em outros nem tanto. A gente vai acompanhar as diferentes dificuldades que esses personagens estão enfrentando. E é bem gostoso, bem levinho de ler. Aquele tipo de livro, né, que é realmente um aconchego, um abraço. E que, como eu falei, tem continuação. Então, eu tô morrendo de vontade de ler a continuação desse livro. E tem também uma questão aqui de um mistério, porque a gente não sabe exatamente quem é esse homem. Ninguém sabe da identidade dele. Ele também não lembra do seu passado. Então, a gente acompanha a história com um quesinho de mistério também, que eu acho que é uma cerejinha, assim, sabe, no topo do bolo, que faz a história ficar ainda mais interessante. Então, foi a minha última leitura do ano e fechei o ano com uma chave de ouro, assim, bem legal. Eu gostei bastante desse livro aqui. Se você ainda não leu, coloque aí na sua lista. Porque, sério, gente, literatura de cura é... Meu Império Romano é o tipo de livro que ultimamente eu tenho amado ler. Praticamente já li todos os que eu tenho aqui. Os que eu ainda não li estão na fila pra ler. Então, conforme eu for lendo aí, eu vou trazendo também aqui pra vocês mais conteúdos sobre essas leituras. E é isso, gente. Esses são, então, os livros que eu li em dezembro. Alguns que eu concluí, né? O primeiro que eu concluí em dezembro, já tinha começado em novembro. Mas até aqui, eu acho que no fim das contas, o saldo foi bem positivo. Li muita coisa legal, muita coisa boa. Trouxe aqui várias coisas pra recomendar pra vocês. E vou aproveitar agora pra perguntar se você já leu algum desses livros ou se você ficou com vontade de ler algum deles. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada pelo apoio de sempre, gente. A gente se vê no próximo vídeo, então um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!